curiosofobia. O portão de ferro se fecha com um estalo seco. Lá dentro, um corredor estéril, paredes bege amareladas pela passagem do tempo e uma estranha calma que mais parece ameaça. É 1973. Um homem caminha com passos hesitantes por esse hospital psiquiátrico. Seu nome não importa agora, porque, por enquanto, ele não é quem diz ser. Seu nome real é David Rosenhan, psicólogo, professor universitário. Mas aqui dentro, ele é apenas mais um paciente. Diagnóstico: esquizofrenia paranoica. O detalhe: ele está perfeitamente são. Foi tudo planejado. Rosenhan e outros 7 voluntários se apresentaram em diferentes hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, alegando ouvir vozes que murmuravam palavras como oco, vazio, estalido. Apenas isso. Nenhum outro sintoma. Nenhum colapso. Nenhum comportamento agressivo. Ainda assim, todos foram internados. Nenhum médico suspeitou que algo estava errado. E assim começava um dos experimentos mais polêmicos da história da psiquiatria moderna. Lá dentro, Rosenhan anotava tudo. Como os pacientes eram ignorados pelos médicos, como seus comportamentos normais eram reinterpretados à luz do diagnóstico. Se andava demais no pátio, era considerado agitado. Se anotava em um caderno, diziam que era comportamento obsessivo. Se sorria, era visto como dissimulado. Era considerado agitado. Era como se o rótulo de louco redefinisse completamente sua identidade. As enfermeiras conversavam sobre ele como se ele não estivesse ali, como se fosse invisível. Uma vez, ele relatou que uma funcionária abriu seu prontuário, apontou para o papel e disse à outra: "Esse aqui é esquizofrênico crônico." A outra apenas balbuciou: "Ah, sim, por isso ele escreve tanto." Nunca passou pela cabeça delas que ele pudesse estar registrando aquilo tudo. Se você gosta desse tipo de história, baseada em fatos reais, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado! O mais perturbador não era o confinamento. Era a impossibilidade de escapar do rótulo. Porque depois de diagnosticado, tudo o que se fazia era filtrado por esse prisma. Um homem que pedia informações era, na verdade, um obsessivo. Uma mulher que esperava para almoçar era uma paranoica em estado de vigia. Um voluntário tentou explicar que tudo era um experimento. Não acreditaram. A resposta foi um aumento na dose de medicação. Ao longo das semanas, a linha entre realidade e simulação começava a borrar. Não porque eles estavam ficando loucos, mas porque o ambiente os fazia duvidar de si mesmos. Cada rotina metódica, cada porta trancada, cada olhar vazio dos enfermeiros construía uma prisão invisível. Não bastava parecer são. Era preciso convencer o mundo lá dentro disso. Mas como, se ninguém estava disposto a ouvir? O tempo passava. Dias viravam semanas. E Rosenhan percebeu algo ainda mais alarmante. Os outros pacientes, os loucos de verdade, eram os únicos que desconfiavam que ele não pertencia ali. Alguns diziam: "Você não é um deles. Você é jornalista. É do governo." Eles sabiam. Os médicos, não. O sistema, definitivamente, não. Um dos voluntários levou 52 dias para ser liberado. Durante todo esse tempo, comportou-se normalmente. Jamais relatou alucinações depois da internação. Ainda assim, a alta veio com o diagnóstico: esquizofrenia em remissão. Em outras palavras, ele ainda era considerado doente. Apenas menos doente. Era como se, uma vez marcada, a pessoa jamais pudesse voltar a ser vista como normal. Quando Rosenhan publicou os resultados do experimento na revista Science, o impacto foi imediato. Hospitais psiquiátricos foram obrigados a rever seus protocolos. Psiquiatras foram questionados sobre a validade de seus diagnósticos. A crítica era clara: e se a loucura não estivesse apenas no paciente, mas no sistema que o rotula? Mas a história não termina aí. Em uma espécie de desafio, um hospital renomado afirmou que jamais cairia nesse tipo de engano. Convidou Rosenhan a enviar novos falsos pacientes para testar sua eficiência. Então, ao longo de 3 meses, os médicos desse hospital identificaram 41 supostos impostores. Resultado: Rosenhan não havia enviado nenhum paciente falso.
A conclusão era devastadora. A psiquiatria, naquela época, não era uma ciência precisa. Era um jogo de interpretações, de rótulos que se colavam à pele e se tornavam impossíveis de remover. A linha entre sanidade e loucura, entre real e irreal, entre paciente e prisioneiro, era mais tênue do que qualquer um imaginava. E talvez, o que mais apavora nessa história, é perceber que em um sistema como aquele, você não precisa estar louco para ser tratado como tal. Basta que acreditem que você está. Naquela manhã abafada de julho de 1973, o som metálico das portas do hospital psiquiátrico reverberava como se selasse um pacto silencioso. David Lurie, professor de psicologia, entra no prédio com passos calculados. Ele não está ali para visitar um paciente, nem para ensinar. Ele está ali para se tornar um número. Sou ouvinte de vozes, ele diz calmamente na recepção. E com isso, sem resistências, sem exames, sem qualquer verificação real, é admitido. Diagnóstico: esquizofrenia paranoica. No prontuário: instabilidade emocional e delírios auditivos. Ele seria o terceiro pseudopaciente infiltrado por Rosenhan. Mas, diferente dos anteriores, Lurie levava escondida uma pequena câmera de rolo 8mm. E o que ele capturaria nas semanas seguintes seria assustador. Entre os corredores frios e janelas com grades, Lurie documenta com precisão cirúrgica os absurdos cotidianos. Pacientes nus, sendo empurrados no banho coletivo. Médicos conversando entre si sem dirigir a palavra aos internados. Enfermeiras que só aparecem para distribuir medicamentos, sem sequer olhar nos olhos de quem os recebe. Os pseudopacientes, após admitidos, voltam a agir normalmente, dizendo que os sintomas desapareceram. Mas isso não importa. Nada do que digam será levado a sério. Todos os seus comportamentos, escrever num caderno, andar de um lado para o outro, ficar em silêncio, são reinterpretados como sintomas de suas doenças mentais. Anotações clínicas descrevem comportamentos obsessivos, paranoia leve, resistência passiva. O sistema já os havia rotulado. E uma vez rotulados, não havia escapatória. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Em determinado momento, um dos pseudopacientes, um jovem chamado Thomas, tentou sair do hospital afirmando que tudo aquilo fazia parte de um experimento. O psiquiatra que o atendeu sorriu friamente e escreveu no relatório: delírios complexos de negação da doença. Thomas ficou internado por 19 dias. E só saiu porque sua esposa, uma advogada criminal, ameaçou processar o hospital por desaparecimento forçado. Quando ela finalmente conseguiu levá-lo embora, Thomas estava mais calado, mais pálido, e com o olhar de alguém que tinha visto algo que não deveria. Enquanto isso, Rosenhan coletava todas as informações. Ele lia os relatórios médicos com fascínio mórbido. Frases como o paciente escreve em excesso ou o paciente interage com outros pacientes, comportamento típico da esquizofrenia em estágio de adaptação, beiravam o surreal. Ele começou a perceber que os hospitais não diagnosticavam doenças. Eles diagnosticavam pessoas. Suas roupas, suas atitudes, seu vocabulário, tudo era interpretado à luz do rótulo que haviam recebido na entrada. Um paciente poderia dizer a verdade, mas se ela não encaixasse na narrativa do sistema, seria simplesmente ignorada. No hospital número 4, um dos infiltrados vivenciou o que Rosenhan mais temia: a conversão forçada. Após 11 dias, ele começou a receber medicamentos mais pesados, mesmo afirmando estar bem. Ao se recusar a tomá-los, foi colocado em isolamento por comportamento agressivo. Lá dentro, escutava os gritos abafados de pacientes reais, os arranhões nas paredes, os passos firmes dos guardas psiquiátricos. O experimento estava ficando perigoso. Rosenhan, em silêncio, retirou o pseudopaciente. Mas não sem consequências. O homem jamais voltou a trabalhar como professor. Disse, anos depois, que nunca mais dormiu direito. As descobertas estavam prontas. Rosenhan compilou os dados, cruzou depoimentos, analisou relatórios. Em 1973, ele publicou seu estudo na revista Science, sob o título Sobre Serção em Lugares Insanos. O artigo explodiu como uma granada no meio acadêmico. Instituições psiquiátricas protestaram. Médicos o chamaram de antiético. Hospitais exigiram os nomes dos infiltrados. Mas o estrago já estava feito.
Ele havia provado, de forma incontestável, que o diagnóstico psiquiátrico era, muitas vezes, uma construção frágil e arbitrária. Que pessoas absolutamente normais poderiam ser rotuladas como loucas. E o mais chocante, que ninguém conseguiria perceber a diferença. Então, como num desafio silencioso, um hospital, que não teve o nome revelado, respondeu publicamente. Eles disseram que aquilo não aconteceria em sua instituição. Que se Rosenhan enviasse pseudopacientes, eles os identificariam com facilidade. Rosenhan sorriu. E aceitou. Informou que, no período de 3 meses, enviaria um grupo de voluntários para tentar se internar ali, com os mesmos métodos. O hospital se preparou. Reuniu sua equipe. Intensificou entrevistas. Aumentou a vigilância. Ao final do prazo, relataram ter identificado 41 possíveis pseudopacientes entre os novos internados. E então, veio o golpe final. Rosenhan não enviou ninguém. Nenhum infiltrado. Nenhum pseudopaciente. Nenhuma voz inventada. Tudo aquilo que o hospital identificou eram pacientes reais. Pessoas com crises reais. Que haviam sido desacreditadas por um sistema em alerta, paranoico e incapaz de reconhecer a linha tênue entre sanidade e loucura. O estudo de Rosenhan foi mais do que um experimento. Foi um espelho cruel. E poucos conseguiram olhar para o reflexo. Mas os efeitos colaterais foram imediatos. A psiquiatria institucional entrou em crise. Políticos passaram a exigir reformas. Hospitais passaram a liberar pacientes com mais frequência. Um dos diretores de uma clínica chegou a afirmar, numa entrevista, temo mais um homem são com um prontuário errado do que 1000 loucos violentos. Era o começo do fim das grandes instituições psiquiátricas nos Estados Unidos. O início da desinstitucionalização. Uma mudança histórica, mas que deixaria cicatrizes profundas. No meio dessa revolução silenciosa, David Rosenhan se manteve recluso. Ele não buscava fama. Recusou convites para entrevistas em talk shows. Disse que seu papel era observar, e não entreter. Mas com o tempo, seu silêncio começou a chamar atenção. E alguns anos depois, novas perguntas surgiriam. Quem eram exatamente os pseudopacientes? Onde estavam as evidências em vídeo e áudio? Por que nenhum deles aparecia publicamente? E foi aí que começou a segunda parte dessa história, uma parte ainda mais incômoda. Com o passar dos anos, conforme o estudo de Rosenhan ganhava status de lenda entre psicólogos, psiquiatras e estudantes de ciências humanas, uma dúvida começou a crescer nos bastidores da academia, porque nunca ninguém conheceu os pseudopacientes. Nenhum nome, nenhuma entrevista, nenhuma palestra em universidades, nem mesmo registros claros sobre quem exatamente participou do experimento além de Rosenhan. E mais inquietante ainda, as notas originais, as fitas de áudio, as imagens capturadas, tudo isso parecia ter desaparecido. Na década de 2000, a jornalista investigativa Susannah Cahalan, autora do best-seller Brain on Fire, decidiu mergulhar nesse mistério. Obcecada pelo impacto do estudo, ela rastreou arquivos, entrevistou colegas de Rosenhan, visitou hospitais e até vasculhou registros acadêmicos esquecidos em porões de universidades. O que ela descobriu a fez tremer. Apenas 2 pseudopacientes puderam ser identificados com alguma segurança. Os demais, ou nunca existiram ou se recusaram a falar. E David Rosenhan, o autor de um dos estudos mais devastadores da história da psiquiatria moderna, também se calava. Em entrevistas raras, ele desviava das perguntas. Dizia que os dados estavam guardados, que tudo estava sob controle. Mas nunca apresentava as evidências. Um ex-colega de Rosenhan, que preferiu não ser identificado, revelou algo perturbador. Parte dos registros do experimento havia sido destruída. Outra parte estava sob a guarda da família, que se recusava a liberá-los. O motivo alegado: proteção da identidade dos envolvidos. Mas havia algo estranho nessa explicação. Porque, com o passar do tempo, começaram a surgir inconsistências no estudo original. Datas que não batiam. Relatos de pseudopacientes com lacunas. Contradições sutis, mas presentes. Então, uma hipótese passou a circular entre os críticos. E se Rosenhan tivesse exagerado? Ou pior, e se parte da experiência tivesse sido reconstruída depois, com base em memória ou intenção? Mas mesmo diante dessas suspeitas,
o impacto do estudo já havia sido irreversível. Porque, no fim das contas, os hospitais psiquiátricos realmente falharam. Eles realmente diagnosticaram pessoas normais como loucas. Eles realmente mantiveram pacientes sãos presos por dias ou semanas. E a pergunta mais desconcertante, mais do que o estudo foi real, passou a ser: se ele não foi real, por que mesmo assim funcionou? O verdadeiro poder do experimento de Rosenhan talvez não esteja na sua precisão científica, mas no medo que ele plantou. O medo de que a loucura não é uma doença, mas um rótulo. Que você pode acordar num dia normal, dizer algo fora do script, ser mal interpretado, e nunca mais sair. Que basta um médico, uma assinatura, uma instituição, e você desaparece. Que a fronteira entre o normal e o patológico não está no cérebro. Está no olhar de quem julga. E é esse terror invisível que ainda assombra o sistema. Porque os hospitais psiquiátricos mudaram. Sim, hoje são menores, menos punitivos, mais regulados. Mas o diagnóstico ainda é uma sentença difícil de contestar. Palavras como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline carregam consigo estigmas sociais, perdas de direitos, isolamento. Mesmo com tratamentos modernos e abordagens humanizadas, o peso do diagnóstico ainda pode engolir uma vida inteira. David Rosenhan morreu em 2012. Nunca liberou seus arquivos. Nunca respondeu às perguntas finais. Nunca gravou um documentário sobre sua própria história. O homem que desafiou o sistema de dentro desapareceu no anonimato. Como se tivesse concluído que o melhor jeito de provar seu ponto era simplesmente desaparecer, deixando apenas o eco do que causou. E ainda hoje, nas faculdades de psicologia, o estudo é debatido com fascínio e ceticismo. Alguns professores o apresentam como exemplo de coragem acadêmica. Outros, como um alerta sobre os limites da ética em pesquisa. Mas uma coisa é consenso: depois de Rosenhan, ninguém nunca mais olhou para um hospital psiquiátrico da mesma forma. Em um vídeo de 2018, que viralizou por um breve tempo, um jovem pesquisador filmou a si mesmo tentando se internar voluntariamente em uma clínica particular em Nova York. Alegou ouvir vozes. Foi admitido em menos de 2 horas. No 4º dia, confessou que era parte de um experimento social. Os médicos o mantiveram mais 5 dias. E no relatório final, o paciente apresenta sinais de narcisismo manipulativo. O vídeo foi removido semanas depois, sob ameaça legal do hospital. Mas a mensagem já havia se espalhado. O fantasma de Rosenhan ainda ronda os corredores do diagnóstico mental. Porque no fim, talvez a pergunta mais perturbadora de todas seja essa: e se não foi só um hospital? E se não foi só um estudo? E se estamos todos à beira de um diagnóstico, esperando apenas o momento em que alguém decide nos chamar de loucos? Essa é a história do hospital que transformava pessoas sãs em loucas. Baseado em fatos. Envolto em silêncio. E que talvez, como o próprio Rosenhan, nunca revele sua verdade completa. Se você chegou até aqui, saiba, esse canal existe justamente para contar o que muitos preferem esquecer. Investigações reais, documentos enterrados, conspirações silenciosas e perguntas que ainda incomodam. Toda semana, uma nova história. Porque, às vezes, a verdade está trancada, e a chave está em quem ousa procurar.